para o representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, conselheiro do CODEFAT também, senhor Joilson Cardoso. Boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui a presidência dos trabalhos do Torelli, me somar aqui ao elogio feito pelo Luiz, a sua competência e seu empenho nas questões do mundo do trabalho aqui no Ministério. Saudar Aristide da CONTAG, companheiro de muitas lutas, o William das cooperativas, o Luiz da Confederação de Serviços e o meu amigo, parceiro de muitos combates aí, o companheiro Bira. Bom, nós estamos aqui a fazer um debate muito importante, é um debate que diz respeito ao sistema de emprego no Brasil, à realidade do emprego no Brasil. E essa matéria da rotatividade, ela é central nos debates que as centrais têm feito, juntamente com o DIEESE, que é um órgão que nos assessora muito, e parabenizo o estudo realizado, já apresentado no CODEFAT, e que nós tivemos a oportunidade de debater com o Clemente. E quero saudar, então, esse convênio feito com o Ministério, que resultou nesse trabalho e, consequentemente, esse seminário, na perspectiva de resultar também em outros encaminhamentos, para que nós não fiquemos apenas nos fóruns políticos de governança, que, como já foi dito aqui em outra ocasião, eles estão muito estagnados, com muita dificuldade de prosperar. A pauta da classe trabalhadora, que é uma pauta extensa, e que tem a ver com a estruturação do nosso país, ela está congelada praticamente, e muitos assuntos de alta relevância e que tem a ver com o desenvolvimento do nosso país, com a estrutura do nosso país, estão congelados. Nós temos assistido muito a pauta dos empresários caminharem, Luiz. Mas temos observado que a pauta da classe trabalhadora está um pouco paralisada, para não dizer paralisada. Então, isso é uma constatação. Os setores do governo que querem debater conosco o desenvolvimento do país e que nós queremos que reconheça a centralidade do trabalho, devem ouvir o clamor das centrais sindicais no sentido de nos desafiarmos a debater essas questões estruturais e apontarmos soluções objetivas. Então, o que estamos debatendo aqui nesse seminário diz respeito a essa pauta trabalhista do nosso país. Em primeiro lugar, nós, da CTB, pensamos o sistema de emprego dentro de uma realidade de desenvolvimento do Brasil. O Brasil, nós estamos num patamar de desemprego, que poderíamos dizer beirando a estabilidade, ao que se chama de pleno emprego, conceitualmente aí pelos estudos sociológicos e de outros setores. Entretanto, nós podemos dizer que esse emprego gerado no Brasil, ele é um emprego que carente e que vem acompanhado de uma série de problemas. Poderíamos apontar alguns. Em primeiro lugar, esse emprego no Brasil não são empregos de alta qualidade. Em segundo lugar, não são empregos, e daí a explosão, aqui já dialogando aqui com o Luiz, e daí a explosão do abono salarial, que atinge apenas os trabalhadores até 2 salários mínimos. Então, como aumentou o emprego no Brasil, nós saímos de um patamar elevado de desemprego, consequentemente de mais emprego. É um professor de quadra, eu estou acostumado a falar alto e também pegar o microfone nas nossas passeatas. Mas não é necessário aqui. Falarei baixo. A explosão do abono salarial,
é um sintoma desse emprego, da precariedade desse emprego gerado no Brasil, que são os empregos até 2 salários mínimos. É exatamente a população que tem o abono salarial, daí a explosão do abono salarial. Se os empregos estivessem sendo gerados nessa última década, fossem emprego acima de 2 salários mínimos, não impactariam o abono salarial. Correto? Portanto, esse emprego no Brasil ele vem acompanhado de uma série de problemas. Problemas do tipo, em muitos centros urbanos, nós temos muitos trabalhadores desempregados, principalmente em várias faixas etárias e setores da sociedade, como, por exemplo, podemos estar citando aqui os 6%, os 5% de desemprego no Brasil, mas na população jovem esse número é muito alto. Esse número não é o mesmo número. Como também podemos citar como problema do emprego que alguns setores da sociedade discriminados são esses setores que, por serem discriminados, estão nesse patamar do abono salarial de até 2 salários mínimos. Não podemos esquecer aqui, que está tão em voga esse debate, e ele tem que ser sempre lembrado, a discriminação contra os negros. Os negros recebem menos salários que os brancos no Brasil. As mulheres também. Vejam bem, que esse emprego vem acompanhado de uma série de problemas. Além, para não dizer que eu não falei das flores, dos problemas agudos, daqueles que realmente nós temos que estar colocando aqui nessa vida laboral brasileira, como, por exemplo, trabalho infantil, trabalho escravo, análogo a escravo, que alguns setores da nossa sociedade insistem em dizer que não há. O Ministério do Trabalho tem números aqui absurdos, números efetivos, e lá de resgatar trabalhador em situação de trabalho escravo. Aliás, se o Ministério tem que pagar tudo, né? Pagar, inclusive, o ônus social que isso gera. A mazela, a quebra do Pacto Social brasileiro. Nós temos que ter um país em desenvolvimento, e o Brasil está se desenvolvendo com todos os seus problemas. Nós temos alcançado um certo nível de desenvolvimento, mas essa questão diz respeito ao Pacto Social. Se esse país não zelar por esse Pacto Social, esse país vai explodir. A democracia brasileira não... Só de palavra não sustenta as coisas, não. Tem que ser também de ação e efetividade. Então, nós queremos dizer que o sistema de emprego no Brasil e a realidade do mundo do trabalho no Brasil também tem essas mazelas. Nós estamos com a lei, a PEC 438 no Congresso, paralisada porque tem setores que insistem em dizer que não há trabalho escravo no Brasil, é análogo a escravo. Isso é uma chaga que vem de séculos passados. Não é? Como também das crianças, como também da discriminação contra as mulheres, como também a massa salarial de mulheres versus homens e dos negros também. Ou seja, isso é uma realidade, é dentro dessa realidade que nós estamos ousando aqui debater a rotatividade no nosso país. A rotatividade, no entendimento da CTB, e acredito de todas as centrais sindicais, estou vendo aqui o Serginho da Força Sindical, companheiro também da Nova Central, nós achamos um mal. E nós não achamos que esse mal, e aqui eu quero contraditar a afirmação aqui do representante da cooperativa, quando ele disse que esse número de acordo dos empregados impactou muito esse número. Eu acho que não. Eu acho que... acredito, porque o estudo de ESE está aí para mostrar isso, que não é o que impacta nesses números da rotatividade, nós comemorarmos 1,5 milhão de novos empregos e amargarmos 1 milhão de rotatividade, de desemprego, não é um acordo, não. É exatamente uma forma de ver o emprego nesse país. Setor a setor, inclusive. Alguns setores essa rotatividade é estrutural, outros setores, essa rotatividade é promovida sistematicamente, sem nenhum compromisso social. Aliás, essa rotatividade ela é promovida diante
de situações que nós não aceitamos. Nós das centrais sindicais não aceitamos. Como, por exemplo, empresas que pegam recursos do BNDES a baixo juros para fazer reestruturação produtiva, para acumular mais, sem nenhum compromisso social. Aí não aceitamos. Não aceitamos que a Embraer pega um financiamento do BNDES e demite o trabalhador na véspera do carnaval. Ou no dia 31 de dezembro, para que os sindicatos não tenham nem condições nenhuma de fazerem nada. Eu acho que isso é uma maldade. Eu estou falando de uma empresa importante para o nosso país, que é, para não dizer que eu estou aqui generalizando as coisas, é uma empresa importante para o nosso país, a Embraer. Mas ela fez isso com 1.230 trabalhadores. E nós reclamamos, as centrais sindicais foram para a rua denunciar essa situação. Então, acho que essa realidade do emprego no Brasil, ela precisa ser dessecada, precisa ser estudada por todos nós. Nós do CODEFAT temos feito um esforço, porque é a nossa matéria, é o nosso instrumento, é fazer a discussão sobre essa realidade do emprego. Agora, a realidade do emprego do Brasil está atrelada a todos esses assuntos que eu estou aqui colocando. A outra questão é que engana-se quem acredita que a resolução 158 da OIT garante estabilidade de emprego. Não é verdade. A 158 da OIT, aliás, a estabilidade do emprego no Brasil já existiu como lei e nós trocamos por um filho indesejável, que é o FGTS. Né? Vamos esquecer disso. Há poucas décadas atrás, né? Um filho muito rejeitado. Mas, e aí hoje tem setores que estão no Congresso Nacional pedindo, vamos tirar a multa do FGTS, vamos ver como é que são as trocas nesse pacto social do Brasil. Então, vejamos, a 158 ela não garante estabilidade, e nós não temos que ter medo da estabilidade. Não, muito pelo contrário, as empresas exitosas no mundo, veja o Japão, veja os tigres asiáticos, eles disputam a mão de obra, eles não querem demitir, ao contrário, a mão de obra qualificada que eles promovem, que eles investem, é um patrimônio de benefício para a empresa. Esse é o pacto, essa é a visão que nós temos que ter dentro de uma visão moderna do mundo do trabalho no Brasil. Não o trabalhador como algo descartável. E essa relação entre capital e trabalho como algo descartável. Ela é uma relação estabelecida numa sociedade democrática como a nossa. E que ela é desafiadora. Então, a 158 ela não garante estabilidade, ela garante critérios para se demitir. Não é? Critérios para se demitir. E sem o critério, hoje no Brasil, nós vivemos essa barbárie da rotatividade, que eu acredito que o maior número, ou o centro dessa rotatividade no Brasil, não é o acordo ilegal feito entre empresas e trabalhadores. Vamos em frente, que eu vou entrar mais nessa questão da rotatividade em si. Eu acredito que a rotatividade, que é um mal na visão da CTB, ela possui características próprias, e de setor a setor. Existe um setor que tem uma rotatividade pela característica do setor, existem setores que têm rotatividade em função de uma política sistemática do empresariado em promovê-la, e existe outros setores advindo do problema brasileiro, do desenvolvimento brasileiro, que é o próprio desenvolvimento regional. Eu, por exemplo, vivo numa região que tem a maior refinaria do Brasil. E nós ficamos morrendo de inveja da minha cidade, vendo os ônibus chegarem de outros lugares para o emprego acima de 5 mil, 6 mil reais, e um caminhão de gente dentro dos ônibus. Não é caminhão, não são caminhões, são ônibus, né? Mas parece caminhões, são carcaças de caminhões, indo para o centro do Rio de Janeiro. Mas por que aquele povo daquela cidade, daquela região, não estão nos empregos qualificados? É porque não há um sistema, não há uma política de qualificação profissional democrática.
Aliás, a qualificação passou a ser uma reserva também de mercado para alguns setores da sociedade. Isso não pode acontecer. A democracia brasileira deve incluir na sua pauta também a democratização também da qualificação e do emprego de qualidade para gerar distribuição de renda, para fortalecer o pacto social, o desenvolvimento do país tem que ser relacionado a isso. Nós temos bons exemplos e maus exemplos no mundo. Nós temos países, por exemplo, que são muito desenvolvidos e autossuficientes em várias questões energéticas, por exemplo, e que a sua população vive na miséria devido à concentração. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse assunto da rotatividade diz respeito também a essa questão da construção do desenvolvimento brasileiro pautado num pacto social efetivo. A empresa tem que ter responsabilidade sobre esse pacto social, assim como o trabalhador tem responsabilidade sobre ele, no sentido de se desenvolver, de ter mais qualificação, etc. Não pode ser um castigo para o trabalhador ele ser obrigado a se qualificar. E mais do que isso, para quebrar, acho que o estudo do Diese vem quebrar alguns argumentos falaciosos, tipo, em alguns setores, sim, muito diminutos, mas o problema brasileiro é um problema que está pautado apenas na qualificação. Aí você vai ao estudo e nós vamos ver que a rotatividade demite trabalhadores qualificados com larga experiência por troca de trabalhadores menos qualificados com menos experiência. O estudo também aponta essas questões. Aliás, isso tem um impacto efetivo na vida brasileira, tem um impacto efetivo na previdência social, tem um impacto efetivo na concentração de renda ou e na falta de distribuição dela, etc. Portanto, vejo a rotatividade nesse aspecto. Para mim, agora vou para as propostas, eu elenquei aqui uma série de elementos que eu acredito que diz respeito a isso. Nós, das centrais sindicais, já temos uma pauta muito centrada na rotatividade, que é a luta pela 158, que está aprovada no Brasil. Ela foi aprovada no Brasil e o governo Fernando Henrique Cardoso a denunciou inconstitucionalmente. Isso está no Supremo, inclusive, para ser julgado. Porque ela estando em voga no Brasil, nós acreditamos que seria um passo adiante nesse pacto social. 5. Mas, diante desse estudo do Diese e do foco que nós estamos debatendo sobre essa questão da rotatividade, eu quero dizer que nós poderíamos investir, e a realidade brasileira também aponta para um não investimento, no que nós chamamos do tripé tão debatido no CODEFAT, que é a questão da intermediação de mão de obra, que deve ser contrária como um sistema estrutural do emprego, intermediação, um sistema público, uma rede que dê conta dessas questões, no sentido da agilidade para empregar, a agilidade para buscar mão de obra específica e relativa ao desenvolvimento do país, ou à demanda do emprego no país. A segunda questão é a qualificação. E quando eu estou colocando essa questão da qualificação, não estou me referindo apenas, porque no Brasil a gente pensa em qualificação, a gente pensa logo no iniciante, no primeiro emprego. O próprio Brila deu um exemplo de como ele começou se referindo, que é importante sim, a juventude entrando no mercado de trabalho, como você entrou, não jovem, mas você entrou com uma idade muito... Você entrou com 13, né, Brila? Eu entrei com 14. Eu tenho carteira assinada desde 14 anos de idade. Mas vejam bem, não é essa questão, foi explorado, porque eu acho que uma pessoa com 14 anos, trabalhando numa padaria, acordando às 3 horas da manhã,
eu era, na verdade, uma criança, né? Eu fui adulto muito cedo. Nós, nordestinos, temos essa vocação de amadurecer muito rapidamente e nos tomarem a infância, né? A adolescência. Mas que é a maldade do sistema de emprego no Brasil, enquanto tem uma classe que manda os seus filhos para a Europa para estudarem e voltarão aqui em outros patamares. Mas esse que vos fala começou aos 14, numa padaria. O que eu quero dizer, companheiros e companheiras, é que nós achamos que existe um tripé que é estrutural, que diz respeito a essa questão, que é a questão da intermediação, que deve ser um sistema público, a questão da qualificação profissional, e não me refiro apenas ao primeiro emprego, eu me refiro a profissionais que já estão no mercado e precisam irem se requalificando. Eu dou um exemplo meu, inclusive. Eu sou professor e estou há 10 anos lá fora da sala de aula. Fiquei 20 anos na sala de aula. Se eu voltar para a sala de aula hoje, eu não sei muito o que fazer. Eu vou ter que fazer uma qualificação profissional. E, infelizmente, o meu município, onde eu sou servidor público, não tem esse tipo de qualificação. Estou falando disso. Para quem tem estabilidade, como eu. Mas imaginem para quem precisa mudar de setor, para quem precisa aproveitar a oportunidade do bom emprego que está surgindo. É nesse sentido que eu estou falando da questão da qualificação profissional. E que não venhamos aqui dar derrota aos trabalhadores e às trabalhadoras brasileiras de dizer que um dos problemas é a falta de qualificação. Não é a falta de uma política efetiva. Aliás, nós estamos assistindo, inclusive, em vários setores, trabalhadores muito qualificados sendo dispensados porque querem baixar a massa salarial, querem rebaixar a massa salarial. E o último aspecto do tripé é a questão do seguro. O Brasil, e o Luiz sabe disso, tanto quanto nós, do CODEFAT, pratica um dos menores seguros do mundo. Não é? Nós não temos que estar preocupados com seguro-desemprego, não, viu, gente? Esse seguro-desemprego, porque o povo brasileiro ele se vira nos 30. Na verdade, e o Diese está nos devendo esse estudo, da gente mensurar como é que o trabalhador busca ou se requalifica para novos empregos. Quer dizer, os dados que eu tenho notícias no velho mundo, na Europa, é que atinge a mais de 10%, chega a quase 15% da mão de obra ativa está se requalificando permanentemente. Aqui no Brasil, se eu não me engano, não chega a 1,9%. É só a gente olhar para o sistema S para ver se ele dá conta dessa massa dos 45 milhões de trabalhadores da ativa no Brasil. É disso que eu estou me referindo. Então, o seguro ele é necessário e é muito baixo. Lógico que tem problemas, e nós lá no Comitê debatemos, tem problemas. Mas não vamos jogar a criança com a água suja. É igual a questão do que nós falamos aqui dos acordos ilegais. Eu não acho que isso é o centro da rotatividade, não. Eu acho que a criança limpa é o seguinte, nós temos que ter seguro sim, nós temos que ter uma responsabilidade de relocar a mão de obra, de intermediar a mão de obra como um sistema público, democrático, universal, que atinja a realidade brasileira, o desenvolvimento brasileiro, que democratize, que distribua a renda. Isso tem que ser o pacto social nosso, na questão do mundo do trabalho. Então, nós não podemos estar lamentando, nós temos que lamentar realmente o abono, mas no sentido de que os empregos gerados são muito baixos. É lamentável. Agora, e para compensar esse emprego baixo, é bom que tenhamos abono salarial, sim. Distribui renda. Coloca comida, né, na panela do povo. Dentadura para quem perdeu seus dentes. Né? Nessa nova fase brasileira, a gente quer que as pessoas não percam. Mas isso é muito importante. Por fim, eu quero agradecer a atenção aqui que estou recebida aqui pela CTB, me colocar à disposição. Eu sou o vice-presidente nacional da CTB, mas estou permanentemente debatendo esses temas e acho que a rotatividade, começar
um seminário com um estudo efetivo sobre a rotatividade é um grande passo. Mas não poderia finalizar, agora é finalizar mesmo, sem tocar no aspecto da terceirização. Os números da terceirização no Brasil a condena, mas condena no que tange a essa rotatividade, condena no que tange a massa salarial, condena a distribuição de renda, a questão de saúde do trabalhador. Não vamos esquecer, a cada 10 mortes e acidentes de trabalho no Brasil, 8 são da terceirização. Isso não é qualquer coisa. Há uma pandemia no mundo, e a OIT está acusando isso sobre os acidentes de trabalho, e é nesse setor onde mais ocorre. E para a solução, no nosso entender, não é a 4330, nem o relatório do senhor deputado, Vossa Excelência Arthur Maia. Para nós, a solução é uma regulamentação coibindo essa terceirização criminosa que existe, um setor dela é criminosa sim, e coibindo alguns setores que, podendo ter a relação direta, preferem colocar os direitos dos trabalhadores na mão de outros e não dos seus, porque não querem ter. E nós sabemos, para finalizar, nós sabemos que o pacto social e esse país tão vigoroso que nós temos, ele tem que ser pautado num desenvolvimento com distribuição de renda e com centralidade no mundo do trabalho. Me coloco à disposição. Muito obrigado. Meus amigos, antes de passar para o último painelista da CONTAG, eu queria só fazer 2 observações. Primeiro, logo a nossa dinâmica, em seguida a palestra dele. O que a gente queria fazer agora? Propostas da plateia, principalmente de as pessoas que não participam usualmente dos conselhos, como FAT, FGTS, onde vão ter condição de opinar, mas aqui, porque a pessoa já fosse estruturando, que tudo está sendo gravado, está sendo registrado, tudo vai ser condensado num documento, tudo. Eu tenho uma proposta, eu acho que isso, entendeu? Para que a gente possa registrar todas as propostas que se tem num curto, de uma forma bem sucinta, em vez de a gente discutir, perguntar, não, eu tenho uma proposta, eu acho isso. Por mais estranha que possa ser, de repente ajuda, entendeu? A gente estruturar, mesclar uma coisa com a outra e fazer. Entendeu? E agora, sobre o comentário que o Joilson fez, eu queria fazer um breve comentário sobre o abono salarial, que é muito importante dizer, realmente ele tem razão. Hoje, cerca de 50% dos trabalhadores no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Mas é um salário mínimo que hoje equivale a $300. Não, deveria ser 1.500, mas ele já foi de 50. Não é? Já foi de 50. Então vamos reconhecer que o salário mínimo teve um ganho real, né? E aí ele puxou também muito mais gente para a faixa até 2. Então o abono teve um duplo efeito. Além do crescimento da massa até 2, o cidadão que ganhava 2,3 salários mínimos há 4 anos atrás, como o salário mínimo está tendo ganho real, ele caiu para o 2 também. Entendeu? Ele entrou gente, puxou gente para cá, mas é um outro salário mínimo, com outro patamar. Mas é claro, concordo, se a gente vê, né, no abono, e ele cresceu, então ele cresceu exponencialmente. Enquanto o seguro-desemprego está estabilizado em relação ao número de beneficiários e o estoque de trabalhadores, o abono não, ele cresceu vertiginosamente e hoje esse ano a gente deve gastar quase 20 bilhões com abono salarial. Entendeu? Mas para o bem eu apoio, eu sou totalmente contrário à retirada de qualquer direito do trabalhador. Então vamos passar a palavra para o último painelista da CONTAG. Deixa eu botar meu óculos, senão eu já não consigo nem ler o nome dele. Seu Aristides Vera dos Santos, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. É o último, em seguida nós vamos para esse bloco de sugestões avulsas de todos os presentes. Boa tarde. Vou falar por último, tem vantagens e desvantagens. Primeiro, quem está escutando não quer mais ouvir, né? Estou doido para encerrar. E essa é a desvantagem. A vantagem é que já falaram quase tudo, facilita aqui a minha intervenção. Me avise se eu não terminar antes de faltar 5 minutos, tá?
você me avisa para a gente cumprir o tempo aqui. Eu quero cumprimentar a mesa, todos os companheiros aqui na mesa, tanto quem está aqui na coordenação enquanto ministério, enquanto governo, como também os companheiros aqui das centrais sindicais. Fazer um cumprimento especial ao DIEESE, pela parceria que nós temos, também lá na CONTAG, que tem sido um parceiro muito importante. O Júnior está aqui comigo, que é da nossa subseção lá do DIEESE na CONTAG, que nos assessora e nos ajuda muito nesse debate. E as pesquisas, os estudos, a assessoria que o DIEESE presta para nós, isso é importante na área urbana, imagine lá no nosso mundo rural. Falar de da rotatividade no trabalho, e falar dessa situação, ou da relação dos trabalhadores com as empresas, desse mundo aí do trabalho e do capital, se na área urbana vocês já discutiram muito, e saiu aqui muitos problemas, imagine na área rural. Que o que ainda tem de ruim, ou seja, as mazelas que nós temos ainda, é herança desse mundo onde nasceu lá. Quando o campo economicamente predominava na economia brasileira, ou seja, vinha de lá a força da produção, né? Os senhores de engenho, os antigos coronéis. Hoje a situação ainda tem muito problema lá. Se você pega a lista aí onde está o problema do trabalho escravo, possivelmente a maioria dos problemas a gente encontra lá nas fazendas, no nosso mundo rural. Então essa situação é muito grave ainda, não vou perder tempo com essas informações que vocês conhecem mais do que eu. Então a realidade do campo brasileiro ainda vive muitas dificuldades. Para nós, com raras exceções, o que predomina é a sazonalidade das culturas. Então, se na área urbana nós temos problema, imagine nós com culturas que são por período. A cana num período, a fruticultura em outro. Quer dizer, não tem, o emprego permanente está cada vez menor. O que predomina realmente é o chamado contrato de curta duração. Então, esse contrato de curta duração, a informalidade, né, possivelmente é lá no campo que tem o maior índice. Então, o problema da rotatividade para nós, ele é um problema, mas ele não é sentido, não é perceptível como a informalidade, no mesmo grau da informalidade e da precariedade do nível de emprego. Ou seja, nós temos um problema muito maior do que esse, pelo menos na nossa percepção. Por isso que talvez os estudos, o que está sendo proposto aqui nessa mesa, que eu, em nome da CONTAG, agradecemos o convite e parabenizamos pela iniciativa, para que a gente possa ir encontrando resposta às situações. Porque, às vezes, as direções, as lideranças e os próprios trabalhadores passam a conviver com situações, como tem outros problemas maiores, igual o cara que estava com a dor no dedo mindinho do pé. Mas a dor na cabeça estava muito mais forte. Então, a predominância da dor da cabeça, ele nem sentia a do dedinho. E a da cabeça podia estar maior, mas podia ser consequência da do pé. Mas ele só falava para o médico que estava com dor de cabeça. Então, você pode ter um problema grave, pode ser grave para nós estamos também estudando essa questão, mas para nós o problema está mais na informalidade, na precarização, né? E aí nós temos um problema da ausência do Estado, quase que a ausência do Estado, do ponto de vista da fiscalização. Muitas dificuldades. Muitas dificuldades. A gente percebe do esforço, mas a gente sabe das dificuldades que nós temos hoje, do Estado brasileiro ter a estrutura, a condição de fazer a fiscalização que nós precisamos ter no campo brasileiro. Porque é feitos os acordos coletivos, as convenções coletivas, aonde são feitas, porque tem muitas áreas que isso ainda não é uma realidade, né? Nas áreas que estão com menores densidade, com menor organização, e essa área que é muito mais complicada. Mas mesmo as áreas onde a gente consegue os acordos coletivos, as convenções coletivas, o cumprimento das convenções, ou você tem uma organização sindical consistente, competente, muita ação na base, para poder fazer as ações, as denúncias ao Ministério Público do Trabalho, ou seja, produzir toda uma pressão na imprensa, enfim, em todos os aspectos, denúncias internacionais, através da CONTAG, um monte de problemas que a gente tem que construir, tem que atacar para poder fazer cumprir aquilo que foi acordado.
que não era para ser um problema, né? Na hora que, na mesma negociação, patrão e empregados, suas organizações sindicais faz um acordo, era para todo mundo ir para casa, cuidar da sua parte, cada um na sua responsabilidade, no que está escrito na convenção, e daí para frente toca a vida. Não. Muitos acordos não são feitos para ser cumpridos, porque apostam na ausência da fiscalização ou até na impunidade. Então, esse é um problema que nós vivemos. Então, a rotatividade é um problema, mas não é sentido com a intensidade que os demais que eu citei aqui. Eu queria chamar a atenção para as questões que estão colocadas em relação às propostas. Nós achamos, por exemplo, nós percebemos lá do campo, que seja rotatividade, ou seja, somente porque você é contratado por um período, para cortar cana, e no outro período, no ano seguinte, você retorna, um exemplo lá do meu Nordeste, eu sou pernambucano, na cana lá em Pernambuco, cara, vai cortar a cana 3, 4 meses ali, um ano, no outro ano ele retorna, às vezes na mesma empresa. Nós entendemos que o processo dessa contratação, do Aristides que cortou cana em 2013, volta agora em 2014, esse contrato, essa relação podia ser mais facilitada. Às vezes ele passa por um processo de seleção, de experiência, não sei o quê, quando eu já tenho não sei quantos anos naquela empresa, todo ano ele me contratando. Já viria um permanente sazonal. Entendeu? Todo ano eu estou lá. Certo? E quando ele sai, às vezes ele vai para outra empresa. Está entendendo? Mas ele está fazendo a mesma coisa. Muitas vezes. Na fruticultura, a rotatividade ela pode gerar ela pode ser um pouco maior. Mas, como eu disse, nós nos preocupamos muito mais com o contrato de curta duração, com a forma como as empresas fazem. Muitas vezes para as pessoas saírem sem direito nem o seguro-desemprego, dependendo do tamanho do contrato. Nós não sentimos, apesar que eu sei que existe em todos os setores, em todo lado. É possível que um trabalhador vá propor a empresa fazer um acordo, né, na condição que você falou, de sair, de evitar, de devolver a multa rescisória, não sei o que, aquele negócio todo. Mas o grande problema, perceptível para nós, é as empresas mesmo que fazem. E nós temos exemplo de ação do sindicato na justiça, contra as demissões, mesmo nos contratos de curta duração, com muitos problemas, e nós ganhamos quase todos. Tem sindicato de faturar, para vocês terem ideia, o sindicato de Petrolina chegou a me informar em um ano, para não errar nos números, de ter só de honorários sindicais arrecadado para o departamento jurídico dele em torno de R$1 milhão. Isso é a prova de que tinha muitas ações na justiça naquele município. Petrolina deve ter hoje em torno de 80 a 100 mil trabalhadores empregados na fruticultura daquela região. Então, é a prova de ação. Ou seja, o trabalhador que botou o patrão na justiça não tinha feito acordo prévio com ele, senão ele não multaria. Agora, é possível. Agora, não acredito que seja a grande maioria disso, não chega nem próximo disso. Acho que é casos mais isolados, certo? Dessa situação. Agora, isso acontece em todo canto, né? Nós, de vez em quando, mesmo nas organizações que não têm essa relação capital de trabalho tão forte, as pessoas querem sair, arrumar um concurso, uma outra proposta, e não querem pedir demissão. Isso é natural das pessoas. Já sabe que se ele pedir demissão, até para acessar o fundo de garantia, ele vai ter dificuldades. Então, ele tenta encontrar uma forma que seja melhor para ele. Mas isso são casos isolados, é bem menor do que a forma que as empresas tratam hoje os trabalhadores. Então, acho que é nessa linha. Em termos de propostas, uma seria, talvez, pensar de como facilitar a contratação de quem já é conhecido. Né? É uma ideia simples, a gente vê até, nem precisava muita coisa disso. E trago também, como já vieram para a mesa, a questão do BNDES. Eu acho que nós temos um grande problema. Nós não podemos... A gente sempre, apesar do governo já ter feito mais propaganda, acho que melhorou um pouquinho, o BNDES acho que está com algumas preocupações. Nós tivemos alguns fóruns que participamos também desse debate questionando o BNDES, mas me parece que esse S do BNDES ele é pequenininho assim. Os outros são todos maiúsculos, mas ele ainda não é maiúsculo. Tá? Então nós queremos esse S maiúsculo, de fato. E é preciso cobrar contrapartida social das empresas, gente. Isso não pode permanecer como está. Eu acho que esse é um debate forte para fazer. Ainda falta 5 minutos, não gastei nem 10. Se eu não gastei 10, eu vou deixar esse crédito para o próximo debate que a CONTAG tiver. Tá?
e para vocês do plenário. Muito obrigado. Boa.